Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus para você. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Gálatas 5, 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vou ler mais uma vez. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém, queridos? Amém. O livro de Gálatas é um livro, é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que havia na região da Galácia. Foi um lugar que foi evangelizado e ali pessoas se converteram, a igreja começou a crescer e começou a haver um problema característico. Os judeus que começaram a perseguir os cristãos que se convertiam e eles exigiam que esses cristãos, como cristãos, eles vivessem a lei de Moisés, eles voltassem aos rudimentos da lei de Moisés, que eles fossem cristãos, mas que mantivessem a tradição da lei, que eles mantivessem os costumes, que eles mantivessem as guardas de específicos dias, que eles guardassem festas, que eles tivessem aqueles rituais que eram comuns do Antigo Testamento. E Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas para que eles compreendam que Cristo havia feito uma transformação espiritual na vida deles e eles não eram mais as antigas criaturas e eles não deveriam mais se submeter a novos fardos. Paulo faz meio que um comparativo como a lei de Moisés sobre os gentios não ter sentido algum. Mas o que nós vemos aqui, né, nesse capítulo e nesse versículo específico, Paulo ele está fazendo um raciocínio sobre a pessoa que se converteu. E ele vai falar sobre a pessoa que deixou de andar no que ele chama de andar na carne e andar no espírito. Andar na carne é quando a pessoa ela vive a sua vida baseada no que ela entende, no que ela deseja, no que ela entende para ela própria o que seria o melhor para viver. Então é baseado em sabedoria humana. Viver na carne é viver baseado na sabedoria humana, viver baseado nas suas próprias vontades, não considerar nada espiritual. E Paulo ele começa a fazer um comparativo sobre andar na carne e andar no espírito. Ele fala das pessoas que deixaram a forma antiga de viver e começaram a andar em novidade de vida, uma vida que a Bíblia ela chama de conversão. O que é a conversão? A conversão é quando a pessoa ela crê no Evangelho e ela entrega a vida dela ao Senhor. E a palavra conversão ela vem do sentido da pessoa andar num determinado caminho e ela pega um desvio e sai daquele caminho. A conversão, inclusive até na lei de trânsito, quando você vê as placas, existe a placa de conversão à direita, conversão à esquerda, proibido a conversão. Conversão é você sair do caminho original que você está e pegar um novo caminho. Esse é o sentido mais básico da palavra conversão. E essa palavra conversão se aplica à vida cristã, porque na realidade a vida cristã é uma caminhada, é um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós irmos ao Pai, nós temos que ir para Jesus. E indo a Jesus, nós seguimos um caminho. Ele fala que há um caminho, esse caminho é estreito, a porta é estreita, e o caminho é estreito que leva à salvação. Existe um caminho. E aqui nós lemos Paulo falando: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Obviamente, parece que o que Paulo está dizendo aqui é algo muito óbvio e é a mesma coisa, mas na realidade não é. Se Paulo está falando se vivemos em espírito, andemos também em espírito, é que ele vem construindo um raciocínio que nós não vivemos mais na carne, e sim no espírito. É a questão de crenças, é a questão de valores. Esse viver tem a ver com a fé, tem a ver com que nós depositamos a nossa fé depois que nós nos convertemos, depois que nós compreendemos que andar com Jesus é a única forma correta de viver. Quando nós adotamos esse princípio na nossa vida, nós começamos a viver no Espírito, entendendo que a vida no Espírito é a maneira correta. Só que Paulo fala: se vivermos, também andemos também. É como se Paulo estivesse querendo nos mostrar: existe pessoas que entenderam tudo, sabem até ensinar, dão aula, mas não conseguem andar. Então uma coisa é a crença, uma coisa é o que nós declaramos, uma coisa é o que eu digo com a boca e outra coisa é como eu ando, outra coisa é como eu vivo. Paulo está falando: se existe uma profissão de fé, se existe um viver em espírito, então nós também temos que andar no espírito. É óbvio que o que significa essas coisas? Andar no espírito, viver no espírito, significa considerar as coisas que o espírito
o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, revelou à sua igreja. Nós vamos ver que toda a Bíblia, a própria Bíblia diz isso, que ela é algo revelado por Deus através dos homens que escreveram a Bíblia em si. Então a Bíblia é um apanhado de tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou naqueles homens que eles escrevessem para que ficasse um padrão de vida para a pessoa que quer viver para Deus. Então viver no Espírito é essas coisas, é vivermos de acordo com essas coisas, com essas coisas que são reveladas nas Escrituras. Nós crentes, né, nós que cremos no Evangelho, a palavra de Deus diz que nós fomos transformados, nós somos sujeitos dia a dia à revelação da palavra de Deus. A nossa mente ela é sujeita a uma transformação. A palavra usada é a palavra metamorfose, sofreu uma transformação, e isso nos torna em pessoas novas. Jesus falou que o homem tem que nascer de novo. Nós nascemos de novo e a partir de então nós somos livres. Nós somos livres, a nossa carne não nos domina mais. O pecado não pode mais nos dominar. Somos livres e nos tornamos pessoas espirituais, que vivemos pelo Espírito. Quando vivemos no Espírito, então Paulo está dizendo, se você diz que você vive no Espírito, você tem que andar no Espírito. Porque nós vamos ver muitas pessoas dizendo que vivem no Espírito, que creem em Deus, mas elas não andam. E isso, queridos, é uma coisa complicada, porque o nosso testemunho, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e as pessoas estão de olho em nós. Então, se realmente nós vivemos no Espírito, a nossa vida ela tem que ser completamente espiritual, e isso inclui o nosso andar, o nosso caminhar. A palavra que Paulo está usando aqui, andeis no Espírito, é uma palavra no imperativo, é similar a uma palavra marchar, como um exército que marcha, aquela coisa militar, aquela coisa que tem disciplina, que tem método, que tem ação, que tem avanço. Paulo está usando uma palavra até de cunho militar, dizendo, andeis em espírito, seja disciplinado, tenha método, tenha ação. Quer dizer, nós temos que saber para onde estamos indo, para quem que nós estamos andando, né, que é com Deus, é uma vida espiritual, e dependendo do Espírito Santo. Não dá para nós vivermos de uma fé professada, dita pela boca, mas essa fé não vir acompanhada de atitudes, de ações, andarmos de forma que aquilo que nós fazemos venha corroborar a fé que nós mostramos que temos. As pessoas ao nosso redor, elas precisam de Cristo, elas querem realmente que tudo faça sentido, que o Evangelho seja verdadeiro. Elas querem olhar para mim e para você, e elas querem ver uma coerência com aquilo que nós dizemos que nós acreditamos. Andar no Espírito é andar em novidade de vida, não na vida do velho homem, da velha criatura, da velha mulher. Na realidade, andar em novidade de vida é andar de uma forma que nós venhamos glorificar a Deus com a nossa vida. E olha só que interessante, tem uma passagem aqui lá no Antigo Testamento, no capítulo 5 de Gênesis, que fala assim, é um versículo bem curtinho, né? Ele faz uma referência a um homem chamado Enoque, ele fala o período que esse homem viveu, que teve filhos, e ele fala, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele está falando assim, esse homem ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Deus ele se agradou da vida desse homem e o tomou para si. Andou Enoque com Deus. Andar com Deus é o que nós chamamos de andar no Espírito. Andar com Deus é andar mesmo com a característica de quem é Deus. Não é andarmos pregando em todos os cantos, em todo mundo que nós esbarrarmos, tentarmos trazer a pessoa para a conversão e falar para a pessoa frequentar o ministério que nós frequentamos. Não é isso. Andar em espírito é você ser a palavra de Deus viva, ambulante, até quando ninguém está vendo. Porque na realidade, os nossos hábitos são a soma daquilo que nós fazemos. Os nossos hábitos, eles criam um caráter em nós. Esse caráter ele é moldado pelo Espírito Santo. Olha só o que Paulo fala aqui em outra passagem do livro de Gálatas, Gálatas 5,16, ele fala assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir as coisas que a carne quer, e a carne ela está ligada à antiga criatura, ao antigo homem. Nós temos que entender que se há uma profissão de fé, profissão no sentido de proferirmos, de abrirmos a nossa boca, se nós falamos que nós cremos no
Evangelho, nós temos que andar de acordo com o Evangelho. Não adianta nós só falarmos que cremos, nós temos que viver de acordo com aquilo que cremos. A palavra de Deus ela é coerente, ela não abre espaço para nós ficarmos por aí, por exemplo, dando mau testemunho, porque o mau testemunho faz com que as pessoas venham rejeitar a palavra de Deus, venham rejeitar a Cristo. Então, para falar a verdade, para ser cristão de verdade, eu tenho que andar como Cristo andou, eu tenho que agir em espírito, como a palavra de Deus diz. Olha o que Paulo diz aos romanos aqui nessa passagem. Olha só, eu peguei duas passagens do versículo 5 e do versículo 9 do capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, eles vão viver de acordo com a carne. Mas os que são segundo o Espírito vão se inclinar para as coisas do Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. É o que ele está falando. Mas vós, vocês que já vivem para Cristo, você que se converteu, você já não pode mais estar na carne. Não está, mas é no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ainda ele coloca um se. Se é verdade que o Espírito habita em vós, e se esse Espírito habita em nós, nós temos que andar nele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí nós olhamos para as nossas atitudes. Quando eu olho para as minhas atitudes, se as minhas atitudes não são atitudes de alguém que realmente renasceu no Espírito, significa que eu não sou de Cristo, é o que está dizendo aqui. Porque se eu sou de Cristo, eu vou fazer como diz a Escritura, eu vou mortificar as concupiscências, a minha carne com as suas concupiscências, e vou passar a andar no Espírito. Isso não é fácil, queridos. Para vivermos dessa forma, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da presença do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que revelou toda a Escritura. É ele que trouxe à existência tudo que foi escrito através de homens de Deus que escreveram essas coisas, é o que a Bíblia diz. E andar no Espírito é andarmos, como diz lá a palavra, marcharmos, termos disciplinas nas coisas que o Espírito ensinou, nas regras do Espírito, de acordo com o que o Espírito Santo quer que nós vivamos. Olha só aqui, para nós concluirmos, eu queria ler 2 versículos que, apesar deles serem de locais diferentes na Escritura, Atos, por exemplo, foi escrito pelo apóstolo Lucas, e Romanos foi escrito por Paulo. Eles estão em lugares diferentes, mas da forma como eles estão colocados, eu poderia até dizer que eles se complementam, e na realidade, toda a Bíblia é uma revelação única do que Deus quer para nós. E olha que interessante, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, a palavra ungir tem a ver com derramar óleo. Então ele diz que a presença do Espírito em Jesus é como um óleo derramado, aquilo encheu a vida dele, né? E com virtude, então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Jesus andou fazendo bem, é o que ele fala, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí Romanos fala, de sorte que fomos sepultados com ele. Com quem? Com Jesus, pelo batismo na morte. Quando nós nos batizamos, na morte de Cristo, nós nos batizamos, é como se nós tivéssemos morrido com ele. Então ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele, que foi ungido pelo Espírito Santo e andou fazendo bem, é o que ele fala. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então é isso que a palavra de Deus tem para nós. O Espírito Santo, ele quer que eu e você, queridos, deixa eu voltar aqui à tela original, né? O que o Espírito Santo quer para mim e para você é que nós venhamos andar no Espírito e não na carne. Que nós venhamos entender, queridos, que a nossa fé, ela tem que ser uma fé prática, que aquilo que eu digo, que eu acredito, eu tenho que viver na prática. Se eu olho para as Escrituras e eu vejo que os homens de Deus, eles se abstinham do mal, eu tenho que me abster do mal. Como era Jó, homem íntegro, eu tenho que ser íntegro, reto, eu tenho que ser reto. Temente a Deus, eu tenho que temer a Deus e se desviar do mal. Eu tenho que me desviar do mal. Eu tenho que andar no Espírito e não na carne. Se eu continuar andando na carne, não resolve nada eu dizer que eu creio, não adianta nada eu dizer que eu me converti, não adianta nada eu ficar dizendo aos 4 cantos da terra, tentar pregar e chamar as pessoas, e enfim, não adianta. Se não houver uma transformação em mim, tudo isso é em vão. Se eu andar na carne, eu não vou nunca, jamais agradar o Espírito que me chamou. Eu tenho que andar no Espírito. Então é o que Paulo está falando. Se você crê que Deus te transformou, se você já vive no Espírito, não na carne, isso é uma questão de
de crença e de fé, ele fala, então andeis também no Espírito. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu tenho que olhar para a minha fé e eu tenho que analisar se eu tenho vivido essa fé que eu digo que eu acredito. E se nós vivermos assim, nós glorificaremos o nome do Senhor e nós seremos verdadeiramente abençoados e usados por Deus. Eu creio nessa palavra e eu espero que você venha crer também, entregando o seu coração ao Senhor e pedindo para Ele, Senhor, me ajuda a andar no Espírito e não na carne, ajuda. Todos nós sabemos, quando nós olhamos para o Evangelho, nós sabemos o que nós temos feito de certo e de errado. E nós podemos contar com Deus, com o poder do Espírito Santo, para consertar o nosso coração e nos ajudar a andarmos em novidade de vida. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço porque a tua palavra é perfeita. Eu te agradeço porque o Senhor enviou o teu Espírito para mudar a nossa vida, para nos salvar na realidade, não para mudar nesse sentido, mas para salvar a nossa vida, para mudar o nosso caminhar, para nós sermos novas criaturas. E eu creio, Senhor, eu creio que quando nós nos rendemos completamente a Ti, o Senhor muda a nossa vida, porque o Senhor tem todo o poder, o Senhor é capaz de fazer qualquer milagre, qualquer coisa. Então eu te peço, muda a nossa vida, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos e te agradecemos grandemente pelo sacrifício na cruz que o Senhor fez por nós, te agradecemos pelo envio do Senhor Jesus que morreu por nós e nos salvou, para a honra e glória do nome do Senhor, e você comigo diga amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe abundantemente, divulgue o nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você goste, alguém que você ama, né? Dê lá um gostei, clica lá no joinha, escreve um comentário no nosso canal, nós vamos te responder, e que Deus te abençoe, e nós nos vemos novamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, né? Já acabou, e nós nos vemos novamente no próximo vídeo, na terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe a todos.